Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de dezembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, falando sobre a Inconfidência Mineira, falar um pouco do Tiradentes. Vamos lá, que nosso Senhor Jesus nos conduza e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar. E que nós possamos ser transportados para esse século, para esse momento vivido em que surgiu realmente aqueles que levantaram as mãos e disseram: somos contra, não concordamos com. Então aqui o povo começou já desenvolvendo a intelectualidade, começou já o movimento de chega. Vamos lá então? Vamos ver a Inconfidência? Por morte de Dom José, lembrando, o reinado de Dom José foi de 1750, Dom José, 1750 e 1777, tá? Então, por morte de Dom José, ascendeu ao trono sua filha, Dona Maria I. Ela também era chamada de a Piedosa. E o nosso querido Humberto de Campos não colocou um adjetivo desagradável que também era dado a ela. Mas nós vamos ler aqui. Maria I, ela nasceu em Lisboa, 17 de dezembro, olha, ela vai fazer aniversário agora, de 1734. E ela desencarnou no Rio de Janeiro, 30 de março de 1816. Viveu bem a moça, né? Ela era apelidada de a Piedosa e também a Louca. E de 1777 até 1815, né, foi rainha de Algarve e de Portugal. E foi também rainha do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, a partir do final de 1815, até sua morte. Ela desencarnou em 1816, ela ficou só um ano. De 1792 até sua morte, seu filho mais velho, João VI, atuou como regente do reino em seu nome devido à sua doença mental. Era a filha mais velha de José I, a mãe era Maria Vitória da Espanha. E é interessante, quando a gente estuda um pouquinho da história da rainha Maria I, a Piedosa, ela carregava um comportamento um pouco realmente desajustado em relação à religião. Então, ela acreditava que pelo pai dela ter anuído com o crime, junto com o Pombal, a família estava, então, pelo pai ter anuído, que o pai deveria estar no inferno. Então, ela mandava rezar várias missas, ela orava bastante, ela obrigava o povo. Então, ela meio que ficou uma pessoa muito fanática a nível de religião mesmo. E ela carregava essa preocupação em relação ao pai, porque ela achava que ele estaria realmente no inferno e que deveriam rezar muitas missas para ele. É assim, interessante. Então, esse é um pouquinho da história da Dona Maria. Mas, de contrapartida, ela fez também muitos movimentos de caridade. Isso chamado também a Piedosa. Ela fazia esse movimento de auxiliar os pobres e os necessitados, junto com a igreja, tá? A cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono, naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente esvaírem-se-lhe as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões. Vamos entender um pouquinho o Martinho, tá? O Martinho de Melo, ele nasceu também em 1716. Você vê que nós estamos sempre no século XVIII, tá? Estamos aqui no século XVIII. Então, ele nasceu em 1716, ele saiu da terra, desencarnou em 1795. Você vê que esse aqui viveu bem também, né? Ele foi um diplomata político português
que desempenhou um cargo de grande relevo nos reinados de Dom José I, e aí continuou também no reinado de Dona Maria I, e que se notabilizou como o reformador do sistema colônia português, quando exerceu as funções de secretário de Estado da Marinha e do Ultramar. Isso foi entre 1770 até 1775. Ele foi o primeiro ministro da rainha Dona Maria. Então, tu vê que era alguém que era meio que o braço direito dela. Então, ele diz assim, ó, não fosse as notáveis influências de um Martinho de Melo. Então, aqui, ela com certeza, acredito pelo pouco que eu li de Maria, ela se impôs muito mais do que o pai. Mas ela tinha esses assessores, como diz o próprio texto aqui, não fosse as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões. Vamos conhecer um pouquinho o Duque de Lafões. Lafões era o título, né? Duque, foi criado por decreto de 17 de fevereiro de 1718 pelo Dom João V de Portugal, em favor do seu primo Dom Pedro Henrique de Bragança. Talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada, e realmente foi isso, ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Então ela era meio que marionete na mão dos religiosos. Mas o que mais perturbava a Dona Maria era realmente ela saber que o pai dela poderia estar no inferno. E a própria responsabilidade dela com o poder. Por esse tempo, vamos ver como é que está o Brasil. O Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara Vila Rica, que é o nosso Ouro Preto, que a gente já conheceu. Nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. Então, ele disse que foi lá em Ouro Preto que eles mais sentiram as humilhações que a então metrópole portuguesa realizava sobre o nosso país. A verdade é que em Minas se sentia, mais que em toda parte, o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco. Quando fala em fisco, chega a dar um arrepio na coluna, né? E aí é interessante a gente parar para ver, e a gente percebe que toda a queda espiritual da humanidade terrena, toda a queda foi em troca do poder e do ouro. É como se nós falássemos assim: eu estou aqui vendendo a minha alma em prol do ouro. Eu estou aqui vendendo a minha alma em prol do poder. Por que eu digo vendendo minha alma? Porque todos esses que exploraram se endividaram com a lei divina. Por conta de uma pedra que, se você tiver com muita fome ou com muita sede e tiver apenas aquela pedra ou apenas aquele ouro, ela não vai salvar a tua vida. Então ele diz assim: o clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas.
presas de criminosa ânsia de fortuna. Presas de criminosa ânsia de fortuna. E é realmente uma prisão, porque quando você se envolve com esse tipo de ganância, você se aprisiona e às vezes demora alguns milênios para se libertar dessa prisão. Porque você imagina o poder, a bajulação, a idolatria de algumas pessoas. E você acaba sendo tratado como um deusinho e você não quer abrir mão disso. Mesmo que para isso você tem que perder a sua alma. Se nós olharmos Pilatos e nós olharmos Jesus e perguntarmos assim: humanidade terrena, qual posto você quer estar? No poder de Pilatos ou na cruz de Jesus? Entendeu? O Cristo, ele de forma muito clara disse: eu não vou te oferecer o poder. Se realmente desejares me seguir, o que eu tenho a te ofertar para um terrícola é a cruz, simbolizando sacrifício. Sacrifício do quê? Sacrificar os nossos gostos, que são equivocados, os nossos pendores, que são equivocados, os nossos desejos, que são adoecidos, e por aí se dá. Se eu pegar quem está em Sírios e disser assim: a cruz é um sacrifício, eles vão dizer: não, a cruz não é um sacrifício, a cruz é um ato de amor e de alegria. Continua ele: os padres queriam todo o ouro das minas. Os padres são os religiosos, servindo a Mamon. O ouro das minas para a edificação das suas igrejas. Igrejas o quê? Suntuosas. Basta nós visitarmos as igrejas. Quem já teve a alegria de ir a Ouro Preto, de ir a Minas, de ir ao Rio, de ir em outros países e ver as igrejas, você se assusta. Eu me assusto. Porque a gente pensa que cada rococó daquele dá para alimentar uma multidão. E a gente prefere colocar no rococó e deixa a multidão passando fome. Mas se nós estamos deficientes na saúde, na alimentação, na educação e na segurança, como é que eu posso me dar ao luxo de fazer um centro de convenções, segunda etapa, 44 milhões? Como é que eu me dou ao luxo de fazer uma bola branca para ver um monte de gente correndo atrás de bolinhas? Então, outrora foram os nossos irmãos da outra pátria. Hoje somos nós, fazendo a mesma ou pior. Porque hoje nós estamos dentro de casa e continuamos fazendo as mesmas besteiras. Então, os padres queriam dinheiro para fazer suas edificações suntuosas. Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se antes de regressarem a Portugal, com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os, e o Humberto de Campos ele é bem duro, parasitas. Qual é a função do parasita? Só tirar. Onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva, falando em árvore, de pensões extraordinárias e fabulosas. E ainda temos. Nós temos na magistratura, enquanto uma pessoa que passa uma vida inteira trabalhando e ganha auxílio disso, auxílio disso, auxílio disso, aí chega a 6 mil reais. Aí você diz assim: você ainda está trabalhando? Sim, mas você ainda não pôde se aposentar. Não, eu já poderia me aposentar. Mas eu irei perder todos os meus benefícios. Ficarei apenas com 1.000 e poucos reais. Exatamente. Aí você vê alguém, um magistrado disso ou daquilo outro, que ganha 40 e continua ganhando 45. Então é assim, são leis para me beneficiar.
e não para servir uma sociedade. Então, volto a repetir. Outrora eram os meus irmãos de outra nacionalidade. Hoje somos nós mesmos. Ainda destruindo a nossa pátria amada, querida. Continua ele. Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros. Os brasileiros começaram a ir para estudar na Europa. Os quais de lá voltavam ao país saturado dos princípios filosóficos de quem? Jean-Jacques Rousseau. Nasceu em 28 de junho de 1712, em Genebra, ele era suíço. Ele desencarnou em 2 de julho de 1778, na França. Ele foi um importante filósofo, teórico político, escritor, compositor, autodidata e considerado, Rousseau, um dos primeiros filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Então a gente percebe, a gente começa a parar e pensar assim, a ignorância, o ser ignorante, o ser que ignora, ele é muito mais fácil ser o quê? Manipulado. À medida então que os brasileiros passaram a ir para a Europa e lá estudar e conhecer a filosofia, conhecer o iluminismo, eles retornam ao Brasil mais o quê? Mais lúcidos e tendo noção dos seus direitos. E aí começamos aqui um novo movimento. Enciclopedista. Eu busquei uma coisinha aqui, eu fiz um resumo, né? Era um movimento filosófico cultural organizado no iluminismo, desenvolvido na França por Diderot, e que buscava catalogar todo o conhecimento humano nas enciclopédias, uma obra monumental, gente, de 35 volumes. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos. Se os nossos irmãos da América do Norte conseguiram, nós também poderemos fazer esse gritar de liberdade. Por favor. Independência da América do Norte foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783. O livro Renúncia retrata bem isso, né? Que é esse período. Então vamos lá. A independência então da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes. Por toda a capitania mais rica da colônia, desdobram-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. Então, um país milionário, mas explorado, e o povo passando fome. As coletividades de trabalhadores conduzidas à ruína pelo malogro das minerações não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, olha aqui, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Então não foram os ignorantes, foram a elite, os intelectuais, aqueles que foram para a Europa fazer faculdade, conheceram Jean-Jacques Rousseau e voltaram. Uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos se sentem compenetrados da maioridade da pátria, que, a seu ver, poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos, porque já não eram mais os índios de outrora. Nós já estamos aqui no século XVIII. Nós estamos falando aqui já de 3 séculos de exploração. 1500, 1600 e 1700.
iniciam-se os esboços da conspiração. Começaram ali a planejar o que vamos fazer, como vamos fazer. E a luta não seria fácil. Depois de algumas conversações em Vila Rica era onde? Ouro Preto, Minas Gerais. Das quais, entre muitos outros, participavam. E aí, como ele vai falar o nome, nós vamos conhecer aqui. Todos esses aqui que ele vai citar foram aqueles envolvidos com a Inconfidência. Inácio de Alvarenga Peixoto nasceu em 1744, morreu em 1793, advogado e poeta brasileiro. Joaquim José da Silva Xavier, quem era? Dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político brasileiro. Nasceu em 1746 e morreu em 1792. O Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa, jurista e poeta brasileiro, nasceu em 1729 e morreu em 1786. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1744, faleceu em 1806, jurista, poeta e ativista político luso-brasileiro. Então, se unindo Inácio, Joaquim, Cláudio e Tomás, conversações em que foram adotadas as primeiras providências. Você viu aí, tinha algum analfabeto? Você percebeu que o povo aí era da intelectualidade mesmo. Conversações em que foram adotadas as primeiras providências. A infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. José Joaquim da Maia e Barbalho nasceu em 1757 e faleceu em 1788, também conhecido pelo pseudônimo Vendec. O que ele fez? O José Joaquim de Maia, ele foi enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson. Quem foi o Jefferson? Jefferson nasceu em 1743, ele desencarnou de 1826. Ele foi o principal autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então vai lá ver como é que o homem fez. No rodapé diz que ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Terceiro presidente dos Estados Unidos. Então vai lá com o Joaquim, fica amiguinho dele, procura aprender tudo, porque nós vamos também ter que proclamar aqui a independência. Então, olha só, América do Norte. Então, de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris. E a angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no velho mundo para o movimento libertador. Então, ela procurou os brasileiros que estavam na Europa e vamos nos unir. Outros estudantes, apaixonados pela emancipação da colônia, os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento. Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco estava refazendo as suas economias, depois das lutas penosas de Recife e Olinda. E São Paulo se encontrava desiludido, depois da Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas, gente, foi um confronto de 1707 a 1709, tá? O que eles estavam aí requerendo, exigindo? Direito da exploração, da descoberta das minas. Era isso que ele queria. Então, ou seja, São Paulo se encontrava desiludido depois da Guerra dos Emboabas, na qual, muitas vezes, fora vítima da felonia e da traição. A conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimento.
Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Os intelectuais mineiros idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade, foram adquirindo adeptos, né? Porém, no momento psicológico da ação, sempre tem quem? Os delatores. Os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade. Quem foi esse? A personalidade de Silvério dos Reis. Silvério dos Reis, 1756 nasceu. Foi um dos maiores delatores dos Inconfidentes, tá? Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leiria Grutz. Nasceu em 1756 e faleceu em 1819. A personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena. Então, quem era governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes do Rio de Janeiro. Prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, Ouro Preto. Depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências, para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam, andrajosos e desesperados, na sala do oratório, para ouvirem a sentença de sua condenação. Após 3 longos anos de separação, em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época, a leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas, no dia seguinte, a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes. Então, todo o grupo foram exilados para viver na África. Só não Tiradentes. Nenhum longe do outro. Me lembrou Paulo Estevão. Pedro será banido, João será banido, mas Estevão vai ser apedrejado. Então aqui, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado, para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Então, todos os 10, eram 11, né? Os 10 foram para a África e morreram lá. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angústia, porque eles ficaram quanto tempo presos? 3 anos. Imagina o que esse povo passou. Então, quando eles foram para a África, os 10 já estavam mais mortos do que vivos. Porque a humilhação e a tortura não foram poucas. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reverte-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel
que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, no instante em que o seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso, no campo da Lampandosa. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do Marte. Então, para quem está assistindo na Terra, Tiradentes foi um fracasso. E a coroa portuguesa, a vitoriosa. Para o lado espiritual, os então administradores, inclusive a própria Dona Maria, que era extremamente religiosa e que autoriza a morte de Tiradentes, ela com certeza não foi recebida por Ismael, mas Tiradentes o foi. Irmão querido, exclama Ismael, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Só um pouquinho. Lembra quando ele convidou aquele grupo que estava lá nas trevas para ajudar o desenvolvimento do país? Lembra? E ele diz, irão inquisidores, lembra? Então, ou seja, o nosso querido Tiradentes, ele foi esquartejado e ele não foi decapitado, ele foi enforcado. Ele foi enforcado, fez um trabalho, mas ainda assim ele estava expiando. O único que recebeu uma cruz que não era expiação foi o Cristo. Todos os demais eram processos expiatórios. Não há vítima na lei. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do Marte, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Então, ele foi enforcado, dali já foi retirado e levado à pátria espiritual. Ele não precisou presenciar o esquartejamento do próprio corpo. Apesar de ser um processo expiatório. Apesar de ser um processo expiatório. Por quê? Porque naquela encarnação ele soube aproveitar a oportunidade para se restabelecer com a própria consciência. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia.
depois da sentença de Tiradentes. Enlouqueceu, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam e, consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer, com Dom João VI, a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação do sofrimento das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Então, não seria através da inconfidência, né, que o Brasil estaria sendo liberto da colonização portuguesa, mas sim vindo do próprio Portugal, aquele que iria iniciar o processo da libertação do nosso Brasil. Isso foi em 1792 e a vinda da família real para o Brasil foi em 1807, já bem pertinho. Bem pertinho. A fala de Ismael, 2 comentários. Resgatas hoje o delitos cruéis que cometeste quando te ocupava na condição de o quê? Inquisidor. Ele diz assim, ó: redimistes o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade. Até hoje nós temos um feriado de com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Ele diz assim, ó: qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te, alegra-te no Senhor, pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da maioridade como nação, ao influxo do amor divino, aí é quando ele diz, será o próprio Portugal que virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política. O lindo de nós estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo menos para mim em particular, eu acho que o primeiro movimento foi entender o que é Pátria do Evangelho. Então ficou muito claro na introdução da obra, e fica muito claro a gente conhecendo a figura do Cristo, porque ele diz assim, o meu nome é trabalho. Quanto maior o trabalho, maior a alegria que eu tenho. E não será perdida nenhuma ovelha que meu pai confiou. E na obra ele deixa bem claro que ele uniu no Brasil os filhos, as ovelhas mais rebeldes, as ovelhas que mais se afastaram do rebanho. E ele disse, traz para cá, porque aqui será a pátria para eu trabalhar o coração dessas almas endurecidas. E ele está conseguindo. Árduo, mas está conseguindo. E o outro movimento que a gente também aprende nessa obra é a presença da espiritualidade 100%, conduzindo toda essa nação, a cada alma, a cada individualidade, a cada personalidade, a cada líder político. Então esse barco tem dono. Esse barco tem alguém direcionando, não está à deriva, né? O que nos falta é confiar, e mais, aqueles que insistem em balançar esse barco, atrapalhando o andamento, esse ainda assim não estará perdido, mas será trabalhado em um outro planeta. E conhecendo a amorosidade do nosso Senhor Jesus, ele vai no outro planeta e vai saber como está aquela minha ovelha. Ela já pode voltar para o rebanho? Porque dos 4 grupos que migraram do sistema de Capela, todos que vieram e que estiveram na nacionalidade do Egito
todos voltaram para o sistema de capela. Os demais ainda permanecem. Então a gente vê a amorosidade sempre da misericórdia divina para com esses filhos rebeldes. Vamos orar? Perdoe-me ter avançado no horário. A próxima semana será a apresentação do filme Paulo e Estevão. Iniciará às 19h30. Quem puder, traga para doar 1 quilo de açúcar ou arroz ou café. Está sendo direcionado, tá bom? E aí nós entraremos em recesso. Iremos retornar dia 21 de janeiro, tá? É a terça-feira. Então, boas férias, um Feliz Natal, uma boa entrada de ano. Que a gente possa lembrar do natalício realmente do nosso Senhor Jesus. Podermos em família fazermos uma prece e que possamos assim, não uma mesa pomposa, mas realmente um coração amoroso, tá? Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Jesus por mais esse ano, né? Divino amigo, mestre, irmão, nosso bom pastor, encontrar essa doutrina, estudar obras psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, teu servo, Senhor. Poder observar a dedicação dos nossos amigos espirituais em materializar para nós, os terráqueos, as lições do infinito. Participarmos do estudo das obras selecionadas e podermos ter a oportunidade de estudarmos vírgula a vírgula, ponto a ponto, as obras doutrinárias básicas e as obras subsidiárias. Proporciona a todos nós, Senhor, um alívio, um consolo, a esperança, o convite à liberdade, e nos proporciona a oportunidade de maturidade espiritual. Por tudo isso, amor querido, muito obrigada. Que cada um de nós, participantes do EOS, aqui presente, ou até mesmo acompanhando pelo nosso sistema do canal do YouTube, todos nós estamos recebendo lições divinas, oportunidade de crescimento, que possamos, Senhor, sermos honestos, fiéis com a nossa própria consciência, com essa doutrina consoladora. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que conduzem esse nosso trabalho com tanto amor, com tanto carinho. Graça te damos, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e modelo, e a todos vocês, amigos espirituais.